fundo. Está no fundo. Bruno. Vamos orar pelas crianças. Elas não vão para a salinha, não? Vamos lá? Elise está lá? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar as crianças da tua casa, Senhor. Tem, Senhor, se colocado aqui na tua frente agora, Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que quando nós os colocamos diante de ti, tu jamais lança fora, Pai. Então abençoa, Senhor, os teus filhinhos e as tuas filhinhas, para que eles recebam, Senhor, de ti, Senhor, algo que vem do teu trono, que eles sejam protegidos debaixo das tuas mãos, Senhor. Guarda cada um deles, livra de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bruno. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora pedir a Ti, Senhor, que Tu venha derramar sobre a vida do Teu filho Bruno, Senhor, porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, ele possa falar, Senhor, aquilo que vem direto do Teu trono, Pai. Que nenhuma palavra venha dele, que nenhuma palavra saia da sua boca que seja proveniente da sua mente ou do seu coração, mas que tudo aquilo que ele vier a falar, Senhor, seja uma transmissão direta tua, Senhor, direta do teu trono, para que ele seja um instrumento usado nas tuas mãos, Senhor. Abençoa o teu filho nessa noite, fala, Senhor, com ele e através dele. Abençoa o teu filho, nós te pedimos, porque nós já o abençoamos também. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É bom a aguinha, né? O pastor tá igual deserto, secou a água toda aqui. Amém, irmãos? Engraçado como Deus faz as coisas, né? Pela primeira vez, eu tive uma semana inteira para poder meditar nessa palavra, né? O pastor sempre avisa em cima da hora. Mas eu só... buscando durante a semana, Deus só me entregou isso aqui hoje, né? Então, é tudo do jeito dele, amém? E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Mateus, capítulo 14, amém? Versículo 22. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? A versão pode estar um pouco diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo, amém? Diz assim a palavra: logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Amém? Pode se assentar, irmão. Eu comecei a meditar nessa palavra, né? Pedi ao Senhor uma orientação do que ele queria que eu transmitisse para os irmãos nessa noite, né? E a gente sabe que quem já tem a experiência de vir aqui trazer uma mensagem, né, sabe que primeiro o Senhor fala conosco, né? A mensagem primeiro ela tem que impactar a gente, né? Para depois a gente poder transmitir isso para a igreja, né? E um ponto positivo disso é que a gente vai ser sempre confrontado, né, pela palavra, né? Se a gente não for confrontado é porque a palavra não está surtindo efeito em nós, né? Então a gente tem que ser confrontado, a gente tem que entender o que Deus quer e fazer a vontade dele, amém? E eu vim aqui, tomara que eu consiga me achar aqui, porque Deus foi falando, eu fui anotando. Pode ser que fique alguma coisa fora da ordem cronológica aqui que eu pensei aqui, mas vai ser tudo na vontade de Deus, amém? Uma coisa que a gente vê que, pegando esse texto aqui para os nossos dias de hoje, né? A gente vê que os discípulos eles se moveram através de uma ordem, né? Na minha versão diz aqui, logo depois Jesus ordenou os seus discípulos, né? Eu não sei como é que estava ali, mas na minha Bíblia física que também diz a mesma coisa, né?
que foi uma ordem de Jesus para os discípulos, né? E eles se moveram através de uma ordem, né? E nós também temos que nos mover através de uma ordem do Senhor, né? Deus, ele tem dado ordens para a gente, né? Não tem um texto que diz, idem, ide, né? E pregai o evangelho a toda criatura, né? O que nós temos feito? Será que nós temos nos movido através da ordem do Senhor, né? Deus tem dado ordens para a gente, como a Geise diz aqui quando ela falou sobre o dízimo e oferta, é uma ordem também, é uma ordenança do Senhor. Tudo que o Senhor coloca para nós na palavra dele tem que ser cumprido, né? A gente não está aqui para poder ficar conversando com Deus, né? Dialogando, debatendo com ele, né? E fazer só aquilo que a gente acha que é bom para nós. Tudo que está na palavra é bom para nós, né? Mesmo que aparentemente não pareça, né? A palavra fala que Deus, ele nos ama a tal ponto que tudo que ele tem preparado para a gente ultrapassa o nosso entendimento, né? Por mais que as coisas não pareçam, né, estar indo bem, né? A gente vê isso aqui que acontece com os discípulos aqui, né? E através dessa ordem eles também se movem através de um objetivo, né? O objetivo deles é chegar do outro lado. Jesus passou uma ordem para eles que era chegar do outro lado. Então eles sabiam que eles tinham que chegar do outro lado, né? E outra coisa que a gente vê é que só existia aquele caminho para eles andarem, né? Jesus deu uma ordem, eles seguiram. Jesus deu um objetivo que era chegar do outro lado e Jesus mostrou para ele o caminho, né? E trazendo isso para a gente, Jesus já tem dado ordens para a gente através da sua palavra, né? Jesus já tem mostrado o objetivo, né? Que a gente receber a salvação pela misericórdia e graça dele, né? E Jesus já tem mostrado para nós o caminho, né? Só existe um caminho, né? Ele é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem que se mover através das ordens dele para poder a gente chegar no Pai por ele, por Jesus, né? Então a gente entende que esse texto aqui, né, se a gente for desmembrar, a gente traz para nós, né, o que Jesus quer para nós, né? E o nosso objetivo é encontrar com Deus, é um dia estar lá com ele, sentado na mesa, né? Eu brinco que não importa em qual lugar da mesa eu esteja, desde que eu esteja lá, né? Posso estar embaixo da mesa, irmão, não estou nem aí, eu vou lá mexer no pé de Jesus, né? Mas o importante é que eu esteja lá e todos nós vamos estar lá, irmão, né? Para a honra e glória do Senhor. Mas às vezes as circunstâncias vêm para nos abalar, né? E a gente vê que, infelizmente, né, para a gente estar seguindo o caminho do Senhor é muito mais difícil do que a gente às vezes está até estagnado, né? Se a gente for olhar para esses homens ali, né, eles não estavam imaginando que ia vir aquela tempestade. Mas eu acredito que eles ficaram meio, né, receosos de ir, porque se a gente for olhar um pouco mais atrás, eles já tinham passado por uma tempestade, né, onde Jesus dormia no barco. Inclusive, se eu não me engano, eu até falei isso da outra vez que eu vim aqui, né? Só que o ponto, né, negativo, entre aspas, é que Jesus não estaria com eles dessa vez. Aparentemente, eles estariam sozinhos, né? Jesus ficou lá na terra, né? E às vezes as circunstâncias que se levantam na nossa vida, né, trazendo isso para hoje, elas cegam todos esses três tópicos que eu citei antes, né? Que é a ordem que o Senhor dá para nós, que é o caminho, que é Jesus, e o nosso objetivo, né? Isso acaba nos cegando, né? Então a gente vê que tudo se levanta, irmãos, quando a gente começa a caminhar, quando a gente começa a entrar na direção do Senhor para nos afastar dele, né? A gente vê que a tempestade chegou ali, né? E a gente vê que a tempestade empurrava eles, né? Diz a palavra que era contrário o vento, né? E quando na nossa vida cristã, na nossa caminhada com o Senhor, tudo também se levanta para a gente não seguir o Senhor, né? É muito mais difícil seguir o Senhor, né? Por mais que o Senhor diga na palavra dele, né, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, né? A gente sabe todos os livramentos que o Senhor tem dado para nós, né? Tudo que o Senhor tem prometido para a gente, irmão, mas se levantam coisas que às vezes a nossa mente se paralisa, né? Pode analisar isso aí, irmão. Quando a gente não está fazendo nada para o Senhor, nossa vida fica tranquila, irmão. Mas quando a gente se move através da misericórdia dele, através da promessa dele, e a gente começa a caminhar e fazer as coisas certas, né, e ver que a gente está crescendo nele, as coisas começam a virar ao contrário, né? Mas o nosso objetivo, irmãos, é conseguir agradar o Senhor, sabe? A gente tem que se agradar do Senhor e agradar o Senhor com a nossa própria vida, né? Como que a gente tem analisado a nossa vida hoje, irmão? Será que como eu brinquei da outra vez, né? Será que se a gente se colocasse na posição de Deus, né, e olhasse para nós mesmos,
né? Esquece a nossa vida toda, vamos olhar só para o dia de hoje, aquilo que a gente fez hoje, né? Será que se Deus olhasse para nós hoje, né, a gente estaria feliz, né, porque a gente viu que nós fizemos hoje, né? Então é algo que a gente tem que parar e pensar, irmão, né? Muitas vezes a gente está nessa correria do dia a dia, né? É muito louco, né, irmão? Né? Corre para lá, corre para cá, é conta, é trabalho, é família. Mas e o que é o mais importante? A presença do Senhor, né? O quanto a gente tem se dedicado, né? O quanto a gente tem parado da nossa vida para poder se dedicar ao Senhor, né? Isso é o mais importante, irmão. Então, caramba, tá quente, velho. Se você quiser ligar um pouquinho para mim aí, eu não sei você, mas hoje está frenético aqui. O pastor bebeu água toda, né? E tudo se move para a gente desistir, irmão, né? Tudo quer fazer a gente parar. Mas a gente tem que estar com o nosso foco, a gente tem que estar com a nossa visão, né, voltada só para o Senhor. Que é Ele que mostra para a gente que Ele está no negócio, né? Se eu puder, eu vou ter que intitular isso aqui, né? Deus, Ele anda conosco em meio à tempestade, irmão, né? O mundo pode estar caindo ao nosso redor, irmão. Parece que o Senhor deixou a gente sozinho, né? Parece que a gente está sozinho. Não, Jesus ficou de fora, né? Jesus está lá na terra e eu estou aqui no mar. Mas não, irmão, Jesus está conosco na nossa trajetória, irmão. Mesmo nos dias ruins, Jesus está conosco, irmão. Sabe, a gente tem que amadurecer, irmão. Sabe, a gente tem que crescer, né? Tem um texto da palavra, e eu vou usar nesse contexto, né, que diz que antes eu andava como menino, pensava como menino, mas logo que sou homem, tem que deixar as coisas de menino de lado, irmão. Sabe, a gente tem que começar a enfrentar as coisas como elas realmente são, irmão, sabe? Parar de culpar Deus por todas as coisas, né? Eu sempre brinco aqui, né? Se a gente pegar um martelo e martelar o nosso dedo, né, mesmo que a gente se arrependa, né, segundos depois, ainda vai doer, irmão. Sabe? A consequência do nosso pecado, a gente se arrependendo ou não, ela vai chegar em um momento, irmão, sabe? Né? O nosso arrependimento, ele influencia na nossa salvação, mas a consequência vai chegar, irmão. Eu não posso chegar ali, né, brigar com meu irmão Léo ali, né, e não achar que ele não vai me processar, né? Que não vai acontecer nada. Não pode. A consequência vai vir, né? Obrigado, Fernando. Tô derretendo aqui, irmão. Mas tudo se levanta, irmão, sabe? Para nos parar. E o próprio Jesus aqui é uma prova disso. Jesus, ele tem, né, tudo que ele passou, a palavra, quando a gente olha para a situação de pecado, a gente vê que a palavra fala que em tudo Jesus foi tentado, né? Até na parte emocional, Jesus foi, né, foi mexido ali. Se a gente for olhar um pouco mais para cima aqui, isso aqui nem estava, mas o Senhor me lembrou disso. Eu acredito, vou trazer isso para mim, tá, irmãos? Eu acredito que Jesus, ele estava no auge do ministério dele, ele não estava tudo fluindo do jeito que tinha que ser, irmão. Mas aconteceu exatamente nesse texto aqui. Aconteceu algo ali que Jesus poderia ter desistido, sabe? Que era o cara que anunciou a vinda dele, João Batista, né? João Batista tinha acabado de ser morto, a gente sabe dessa história, né? Herodes foi e pediu a cabeça dele, né? E aí veio aquela notícia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão, só pra gente compartilhar aqui. Acho que é no 10. É no 10, olha. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia e trouxeram a cabeça num prato. Entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam que ele estava lá. Vieram dos seus povoados e seguiram por terra. Porquanto saiu do barco e viu que grande multidão ficou com uma pena deles, curou os doentes que estavam ali, né? A palavra não relata aqui o que Jesus passou quando ele se ausentou ali, né? Ele se foi sozinho. Mas eu acredito que, vou falar assim por Bruno, tá? Jesus também teria ficado triste, irmão. Era o cara que anunciou ele, se eu não me engano, ele era primo de João Batista ali, né? Foi o cara que anunciou ele, irmão. Sabe, o cara que batizou ele. E Jesus, eu acredito que Jesus tenha ficado triste, né? Mas Jesus se revoltou, Jesus, né, desistiu de tudo. Eu acredito, irmãos, que ele foi sozinho ali para orar no secreto com o Pai, irmão. Sabe, o Pai ali em secreto o consolou e mostrou para ele que era muito mais do que aquilo dali, irmão. E quando as ondas elas se levantam contra nós, é isso que a gente tem que fazer, irmão, sabe? A gente tem que ir para o secreto se encontrar com o Pai, irmão, né?
A maioria da galera aqui que fez o Sozo tem uma experiência que é única, irmão, sabe? Deus ele tem preparado coisas para cada um de nós, irmão, sabe? É individual. A nossa salvação é individual. Tudo que Deus tem preparado para nós é individual. Sabe? Lógico que tem um coletivo como igreja, né? Todo mundo vai subir junto, todo mundo faz parte de uma família, mas individualmente, irmão, Deus tem coisas para cada um de nós, irmão. É individual, né? A gente brinca que a gente não vai poder levar nossa mãe, nossos filhos lá para o céu. Não vai poder. Sabe? Porque é individual, irmão. Deus ele tem cuidado de nós individualmente, irmão. Sabe? O cuidado que ele tem conosco, irmãos, ultrapassa nosso entendimento. Irmão. A palavra fala isso, né? Então, quando as ondas elas se levantarem, quando tudo estiver caindo ao nosso redor, irmão, né? A gente tem que buscar em Deus, buscar no secreto com Deus, sabe? Que é ali que a gente vai receber o grande consolo. Tudo tem que partir dele, irmão. Sabe, Jesus ele podia ter ido ali conversar com os discípulos, com Pedro, com os caras, não. Ele foi naquele que resolve. Ele foi direto no Pai, irmão. Sabe, a gente também tem esse acesso através de Jesus. Irmão. A gente tem que buscar aquele que resolve, irmão. Sabe, a gente tem que buscar aquele que é dono de tudo, irmão. Que é dono do tempo, né? Outra coisa que a gente analisa aqui é que muitas vezes a gente acha que não, irmão, sabe? Mas Jesus, ele está no nosso passado, ele está no nosso presente, ele já está no nosso futuro, irmão. Ele já está esperando a gente lá, irmão. Né? A palavra fala que a gente não pode acrescentar, né, um segundo, um dia da nossa vida. Mas ele sabe se a gente vai estar vivo ou não, como que a gente vai estar. O Pai já está lá, irmão. Jesus já está lá esperando a gente. Basta a gente conseguir romper as barreiras e chegar na próxima fase com ele, na próxima etapa, né? A nossa vida com Jesus, irmão, a gente pode levar como um joguinho, sabe? Acho que todo mundo que já jogou joguinho, tem um amigo nosso lá do trabalho que comprou uma manete, baixou lá esses jogos do Nintendo e tal. São fases, irmão, sabe? A primeira fase é muito fácil, né? A gente começa lá, dá aqueles pulinhos e tal, perde a vida, começa de novo, né? Só que tem uma hora que a gente tem que se encontrar com o chefão, né? Tem hora que a gente tem que dar de frente logo com o inimigo das nossas almas. E a gente tem que derrotar, irmão. Sabe, todas as fases anteriores, elas servem para treinar, para trazer a gente mais cascudo para o grande dia, irmão, sabe? O próprio Jesus, tudo que ele passou durante a caminhada, durante o ministério dele, também serviu para isso, irmão. A gente sabe que quando o próprio Satanás tocou nele, né, levou ele lá para o pináculo do templo, ofereceu tudo para ele, irmão. Sabe, tudo que ele passou antes, né, desse momento foi para que ele chegasse ali preparado. Irmão. Isso é igual o nosso irmão Léo aí, ó, tá nas competições de tiro ali. Como é que tu vai numa competição sem treinamento nenhum, irmão? Eu vou chegar lá, vou apertar, se bobear o tiro vai voltar em mim, irmão. Eu não sei nada. Mas o cara já está treinado. Então isso a gente tem que ter esse objetivo, irmão, sabe? De chegar no dia do grande trono branco. E isso vai acontecer para todo mundo, irmão. Queira a gente quer ou não, vai chegar esse dia, né? Se eu não me engano, tem um texto que fala que até o planeta, as terras, elas fugirão de lá de tão temor, né, que tem naquele lugar, irmão. Sabe? Então, aquele lugar ele vai chegar para todo mundo, irmão. Sabe? A gente, uma hora, é só a gente morrer que a gente vai encontrar com Deus, né? Tem até um ditado aí que fala que para encontrar a Deus a gente tem que morrer, né? É só morrer, irmão. Morreu, chegou lá. De um jeito ou de outro, irmão. Quer você queira ou não, vai encontrar com ele. Só que o problema é a frase que ele vai dizer pra gente, né? Que a gente fez por ele, pra ele todo esse momento, que a gente sabe que o evangelho não é sobre nós, irmão, é sobre ele. É sobre Jesus, é sobre Deus, né? A gente às vezes acha que, não, eu sou, né? Jesus fez tudo por mim e realmente fez, mas, irmãos, a gente sabe que a nossa vida ela foi criada para que a gente o adorasse. Só nesse intuito de adoração. Sabe? E como que a gente tem, não vou dizer pagar, né? Porque a gente não tem como pagar o preço que Jesus pagou por nós, mas como a gente tem devolvido, né? Uma pequena parcela do amor que a gente pode dar para ele, né? O pastor falou esses dias que de todos os níveis de amor, né? E o amor que Deus tem por nós é o amor ágape, ultrapassa, né? Não tem como explicar. Mas o que a gente tem devolvido para o Senhor em relação ao amor, sabe? Será que a gente tem se movido por amor? Ou a gente ainda está na presença dele porque a gente quer alguma coisa, né, física, né? A gente acha que Deus ele é aquele Deus da gavetinha, sabe? E por isso que eu falo, irmãos, a gente não pode buscar Deus só no nosso momento ruim.
A gente tem que buscar Deus em todos os momentos. Todos os momentos da nossa vida. Quando tudo vai bem, tem um louvor que fala isso. Não, foi que a gente cantou aqui agora. Quando tudo vai bem, quando tudo está ruim, quando Deus diz que sim, quando Deus diz que não, Ele vai ser sempre Deus. O que muda é a nossa reação ao encarar isso. Como que a gente tem encarado o relacionamento que Deus está tentando criar conosco, sabe? Deus é pai, irmão. E Ele quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. Sabe? E o pai que ama o seu filho, ele não dá tudo pro filho. Ele dá aquilo que o filho precisa. Eu brinco com isso e é verdade, irmão, sabe? Eu nunca tive tudo que eu queria, mas eu tive tudo que eu precisava, né? Às vezes eu estava no colégio, todo mundo tinha... Esse dia eu estava lembrando disso, conversando com um amigo. Na época de GEOPS, né, tinha essas competições entre colégios, né? Todo mundo tinha aquela Total 90, que era a chuteira do momento, né? Só que era um negócio muito caro, né? Mas eu não tinha Total 90, mas eu tinha outra lá que fazia a mesma coisa, sabe? Então, eu vejo que no reino espiritual também é assim, sabe? Às vezes, se Deus me der aquilo que eu quero, irmão, com certeza eu vou abandonar a presença dele. Com certeza. E eu falo isso para vocês porque já contei isso aqui, como eu vim parar aqui. E Deus, ele me ama tanto que ele sabia que... Vou só fazer um resuminho aqui. O cara que pregava para mim, né, o cara que me apresentou Jesus, ele ficou doente com leucemia, né? E mesmo o cara estando no hospital, o cara continuava pregando para mim. E eu sempre fui amigo dele, irmãos, e ele não era um cara... Assim, tu olhava para ele, aquele anjinho, aquele... Não, mano, não era um cara perfeito, não. Ninguém é perfeito, né? Só o Senhor é perfeito. Mas, mesmo assim, mesmo naquela circunstância, o cara estava interessado em me apresentar algo que trazia paz para ele. E eu me interessei por aquilo. Sabe, às vezes, quando a gente ia visitar ele lá no hospital, eu reclamava de inúmeras coisas, mesmo vendo o cara naquela situação. Sabe, às vezes chegava lá, tava com aquele... Esqueci o nome. Tipo um negócio que, de tanto tu injetar o remédio na veia, né, a veia já não aguenta mais, né? E bota um negócio aqui que aí tu pluga ali que já vai direto, né? Aí cheguei lá com um montão de fio assim, sabe, mano? Eu tava tão atribulado, minha mente estava tão possessa com coisas pequenas que estavam acontecendo no meu redor que aquilo passava batido. Até o momento que, eu já contei isso aqui, acho que o pastor também falou isso que aconteceu com ele. Eu e o Kaká na época, a gente apertou o elevador parou numa ala que não era o lugar dele lá, era uma ala que era só criança, né? E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, não é possível. Como que eu posso reclamar da minha vida, cara? Das coisas que têm acontecido, sendo que eu sabia de tudo ruim que eu fazia, irmão, né? E o que pode ter feito uma criança daquela para estar numa situação dessa? Cara, e aquilo, depois daquele dia em diante, a minha vida não foi mais a mesma. Porque eu sei que Deus tem cuidado de nós, irmão. Deus tem cuidado de mim. Sabe, e depois que o Lucas partiu, todo mundo ficou preocupado comigo. Ah, não, agora é que o Bruno mesmo não fica na presença. Mas, cara, depois que o Lucas foi embora é que eu mais quis estar na presença, sabe? E às vezes a gente espera perder as coisas para dar valor, irmão. A gente pode perder qualquer coisa, irmão, mas que a gente não perca a presença do Senhor. Porque se a gente perder isso, a gente perdeu tudo, irmão. A gente perdeu tudo, né? Então que a nossa mente hoje ela seja moldada nesse sentido, sabe? Que a gente possa primeiramente, irmão, ter a presença do Senhor, sabe? Eu sempre falo isso quando a gente acorda, sabe? É mais uma misericórdia que Deus teve conosco. É mais um cuidado que Deus teve conosco. Se eu falar para você, ah não, eu merecia estar vivendo mais um dia, eu não merecia, irmão. Eu não merecia, sabe? Existia uma dívida que eu fiz com o meu pecado que eu não podia pagar, mas Jesus pagou. Sabe, agora eu devo a Ele, eu devo a minha vida a Ele. E eu tenho que entregar aquilo que Ele, né, quer que se molde através do poder dEle. Não posso entregar outra coisa, sabe? O que eu era antes não pode ser mais aquilo que eu vou apresentar para o Senhor. Porque o Senhor tem moldado a gente, sabe? O pastor fala isso aqui, Jesus transforma todas as coisas, todas as coisas. Caráter, pensamentos ruins,
Sabe, tudo que vem nos afetar, irmãos, Deus trabalha nisso, irmão. Sabe, a gente só tem que entregar na mão dele. Sabe, acho que foi o pastor, o Fernando, se não me engano, que estava falando sobre ansiedade, depressão. Irmãos, isso é tudo investida maligna. Sabe? Esse dia o pastor me ligou e tá, pô, como é que tu tá? Eu falei, pastor, não tá... Né? Casa tá caindo, mas tenho procurado não pensar nisso, cara. Tenho procurado pensar nas coisas boas, sabe? Nas coisas que Deus tem apresentado para mim. Sabe? Quando a gente entende, irmão, que o que nos mantém de pé é a presença do Senhor, o resto, irmão, é resto. Sabe? O mais importante é estar na presença dele, irmão. Sabe? Vamos continuar aqui, né? E às vezes aqui, quando a gente... Vamos voltar para o texto aqui. Né? A gente vê esses discípulos ali, né, irmãos? Eles ficaram com medo, né? E é normal a gente ficar com medo. Quando a gente olha para a nossa vida e às vezes, né, pelas circunstâncias, parece que Deus não está lá, a gente fica com medo, né? Mas eu, mesmo assim, eu vejo nesse texto, irmãos, que eles não quiseram voltar, irmão. Né? O barco deles lá não era motor, era provavelmente na mão, né? E eu imagino a força que esses caras fizeram para remar, né, dentro da tempestade. Né? O Fernando falou um dia que ele foi para Angra da última vez, que o negócio estava... O pau estava quebrando lá, irmão. E o negócio é motor, tá, irmão? E o barco do Fernando anda, hein? Imagina tu remar, né, numa tempestade na mão, irmão. Que loucura que é, né? E eles, sendo pescador, Pedro era pescador, sabia que se ele parasse, o barco ia voltar para eles para a margem, eles iam ficar tranquilos. Mas eles não quiseram desistir, irmão, apesar de todas as coisas, né? Deus já estava trabalhando, mesmo depois, né? Pedro abriu mão, né? Quando o mestre morreu, né? Aparentemente, e voltou a fazer as mesmas coisas que ele fazia, né? Jesus já sabia. Isso era um processo, irmão, sabe? Naquele momento ele não desistiu. Depois, quando o mestre morreu, ele desistiu, né? Ele pensou em voltar e fazer as mesmas coisas. A palavra fala isso, né? Depois que o mestre morreu e Jesus aparece para ele, ele estava lá nu, né? Pescando lá, fazendo a mesma coisa que ele fazia, né? E Jesus fala com ele de novo, né? Te chamei para ser pescador de homens, Pedro, né? Então, uma coisa que eu vejo nesses caras é determinação, irmão, sabe? Às vezes a gente tem determinação para fazer muitas outras coisas, sabe? A gente vai através, não, quero comprar um carro. Irmão, a gente fica madrugada fora trabalhando igual louco, né? A gente move fundos e terras quando a gente tem aquele objetivo, né? E a gente consegue, sabe? Mas quando é algo para o reino, qualquer coisa já é para desistir, né? Então a gente tem que trazer essa motivação que a gente tem para todas as outras coisas, trazer isso para o reino, sabe? Quanto mais a gente investe no reino, mais a gente cresce no reino, né? Isso é um tijolinho, né? Tudo que a gente faz aqui, irmãos, é para o reino, é para a glória do Senhor. Então, a outra coisa que eu vejo é que esses caras têm determinação, irmão. Sabe, eles se moveram através de uma ordem, né? Eles sabiam que o objetivo era chegar do outro lado e eles foram, né? Então, que a gente tenha determinação, irmãos, para poder fazer as coisas do Senhor, né? A palavra fala, se eu não me engano, aquele que lança a mão do arado não é digno de... Não sei se a palavra é digno, mas acho que é digno, sim. Não é digno do reino, sabe? Se a gente já ouviu a voz do Senhor, o Senhor já apresentou para a gente o caminho, e a gente pensa em desistir no meio do caminho, irmão, porque a gente não é digno de entrar no reino. Sabe, Deus tem procurado pessoas dispostas a trabalhar, né, no reino dele. Tem um outro texto, se eu não me engano, diz que a colheita é grande, né? Mas poucos são os trabalhadores, sabe? Deus chamou a gente para se mover no reino. Deus chamou a gente para trabalhar no reino para Ele. Sabe, a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar parado. Então, é importante que a gente se mova através da vontade do Senhor, irmão, sabe? Abrir mão das nossas vontades, do nosso desejo, né? E entender, procurar entender aquilo que Deus tem para nós, que é o mais importante, né? O pastor falou uma coisa que é importante, eu nem tinha percebido no dia que ele falou sobre essa câmera, sabe? Isso está relacionado aí de pregar o evangelho, sabe? Quantos milhões de pessoas não têm acesso ao YouTube, ao Instagram, né? E está salvo, irmão. Sabe, se às vezes a gente não consegue acessar uma pessoa, a gente vê como foi importante a Casa de Paz. Através da vida da Rosângela e do Fernando, que oraram, parece loucura, né, irmão? Como é que a gente vai implantar um negócio chamado Casa de Paz, que a gente orar na casa da pessoa, sendo que a igreja é aqui em Petrópolis, né? O Fernando e a Rosângela moram aqui em Petrópolis,
e a casa de paz que o Fernando implantou lá em São Paulo. Que doideira, né, irmão? Mas o reino é assim, irmão. Sabe, quando Jesus está no negócio, o negócio flui. A casa de paz foi implantada. Quem participou disso tudo aqui viu que as coisas aconteceram contrário, irmão, sabe? E a caixa d'água que arrebenta dentro da casa dos irmãos lá, tudo deu errado, tudo deu errado. Mas os irmãos sentiram a presença do Senhor, né, nesse mover das casas de paz, irmão. Sabe, eles perseveraram até o final. E a gente viu que quando foi passando o tempo ali, né, que tinha esse período das chavinhas, né, cada etapa ali, na última, os irmãos vieram aqui, irmão. Olha só como é que Deus faz as coisas. E olha só, aí que beleza, irmão, tá vendo? A informação vai vindo assim, a gente vai passando. E eles vão estar no Souza aqui também, irmão. Sabe, olha só como é que Deus é maravilhoso, irmão. Sabe, mas a nossa mente ainda está muito limitada, irmão. Sabe? Jesus falou que era pra gente ter, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, não o cérebro do tamanho de um grão de mostarda. Sabe, a gente tem que expandir o nosso raciocínio, sabe? Deixar de ser lógico e começar a ser espiritual, irmão. Saber que primeiro a gente tem que ligar as coisas lá em cima, irmão, sabe? É lá no céu que as coisas acontecem. As batalhas da nossa vida estão acontecendo lá, né? E isso vai se refletir aqui na terra, né? E olha só que maravilha, sabe? Tudo tem se tornado mais fácil, irmão, sabe? Pra gente, né? O primeiro Souza que aconteceu foi Uberaba, né? E a gente sabe que às vezes, né, quem trabalha, né, tal, condição financeira também, não sei quanto aí, Fernando, aí dos caras do cálculo aí, irmão, sabe? Puder fazer um cálculo aí de parâmetro do que a gente vai gastar aqui, do que a gente gastaria, né, do que eles gastaram para ir lá, né? Acredito que não é 5% do que a galera gastou no começo para ir lá, sabe? Lá tu tinha que gastar com moradia, tinha que gastar com transporte, né? Tinha que gastar com alimentação. Aqui a gente não vai gastar com nada. A gente só vai gastar o nosso tempo, né? E quando é pro reino a gente não gasta, a gente investe, né? Então a gente tem que trabalhar a nossa mente, irmão, sabe? Quando a gente se posiciona, quando a gente entende que tudo é da vontade do Senhor, as coisas vão acontecendo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, né? Por mais que pareçam ser impossíveis, né? Quem ia imaginar, né? Vamos falar só do Souza aqui no momento, né? Que ia abrir essa oportunidade para a gente estar dentro da nossa própria casa, né? Mas aconteceu. Aconteceu, irmão, sabe? Porque Deus faz as coisas no tempo dele, irmão. É o tempo da igreja de todo mundo estar, né, compartilhando das mesmas experiências. Então Deus preparou todas as coisas, né? E vamos continuar aqui, irmão. A gente vê que as etapas, né, os processos, eles são importantes, irmão, sabe? E se não tivesse acontecido, né, de ter essa onda, de ter todo essas coisas contrárias, né? Era o vento, né? As dificuldades ali que os discípulos passaram, né? Vamos falar só da vida de Pedro. Se eles tivessem desistido, só um ali, irmão, tivesse um pensamento contrário, né? E falado, não, larga a mão disso aí, irmão, não vamos não. Se só um tivesse falado, com certeza os outros iriam na mesma levada, né? E esses caras, eles conseguiram viver um momento ali que, né, o ápice deles ali, sabe, de encontrar o Senhor vindo ali, andando sobre as águas, né? Aí o mais corajoso ali, Senhor, é tu mesmo ou é um fantasma? Né? Se for tu, manda-me ter contigo. Mais uma vez ele se moveu através de uma ordem. Então venha, Pedro. E ele foi. Outro ponto que a gente entende, irmão, sabe, ousadia. A gente tem que começar a ousar mais no Espírito. Eu já falei isso aqui, vou sempre repetir, né? No começo, quando o pastor me chamava para pregar, irmão, era um mês que eu desapareci da igreja, né? Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha, né? O pastor, e olha só como é que isso é bom para ele também, irmão, porque o pastor, ele não é um cara muito paciente não, mas né, a gente irrita ele para ele ser paciente, irmão, sabe? Tu tá vendo? E esses dias ele falou que nem morreria por mim aqui, tá, irmão? Isso tá de gravado aí, irmão. Você vê, mas eu não julgo ele não, que eu também não morreria por mim mesmo, então, tô brincando, eu te amo, mas eu sei que você não morreria não, mas amém. Esqueci até o que eu tava falando, irmão. Tá vendo? É só para dar uma quebrada aí, irmão, né? É isso aí, obrigado, Thalita, tá vendo? Por isso que a gente tá tudo no mesmo pensamento, irmão, tá vendo? Você estava dormindo e só a Thalita estava ouvindo,
Mas, e como eu falei, cara, os convites eles aparecem, mano, sabe? O chamado é para todo mundo, irmão, né? Mas a gente tem que ter ousadia de cumprir aquilo que o Senhor tem mandado. O Senhor não chamou a gente para falar do amor dele, para pregar o evangelho dele. Então a gente tem que vir, irmão. Sabe, eu enxergo assim, cara, se eu não quisesse, irmão, sabe, das oportunidades que eu tive, não, tu acha que Deus ia ficar ali insistindo comigo ali? Irmão, Deus ia chamar outro, sabe? Deus quer a gente que está com disposição. Por mais que, né, eu tô com 30 anos e já tô capengando pela ribeirada aí, irmão, sabe? Eu vou cair para dentro, irmão, sabe? Vão do nosso jeito, cara, sabe? Eu acredito que cada um tem um jeito aqui, porque cada um também tem um jeito de entender, sabe, né? Ver que cada um tem um jeito, né? Uns são bem técnicos, né, aqui na hora de pregar, né? Outros são mais emotivos, né? Eu nem sei o que eu me enquadro, mas, sabe, se eu tenho esse meu jeito de falar, sabe, é porque alguém entende desse jeito que eu falo. Então, né, nós somos ferramentas na mão do Senhor, né? Vamos continuar aqui. Então a gente entende que a gente tem que ter coragem, sabe, mano? Coragem e ousadia pra gente encarar essa empreitada que o Senhor tem preparado, né, pra nós, mano. E uma coisa que a gente jamais pode esquecer, irmãos, é que Jesus ele vai estar sempre conosco, sabe? A palavra fala que o Senhor ele não está com a sua mão encolhida para que não possa nos abençoar, irmão, sabe? O Senhor está sempre nos abençoando, irmão. Só da gente estar aqui hoje, irmão, sabe? Esquece tudo que está acontecendo lá fora, sabe? Sinta só a presença dele. Sabe, Deus tem amado a gente tanto, irmão, tanto, tanto, e a gente só tem reclamado e reclamado, e lembrado das coisas que ainda não aconteceu. Tem um tempo para acontecer, irmão. Tem um tempo, né? E esse louvor, o louvor ele é um problema sério, irmão, sabe? Que a gente declara algo que às vezes a gente não acredita, né? Então é uma coisa que a gente tem que, né, pensar bem aquilo que a gente canta aqui na igreja, né? Se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, também é Deus, sabe? Será que é assim que a gente realmente vive? Ou a gente só fala as coisas da boca para fora, né? Então o louvor também é um negócio que tem que estar tudo conectado, irmão, sabe? Não faz as coisas por fazer, não. Faz as coisas por entendimento, sabe? É igual com relação à ceia. Domingo que vem eu acho que já é a nossa ceia, né? Então, né, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Lógico que eu não vou conseguir saber nunca tudo, né, que está aqui na palavra, né? Obrigado, Fernando. Mas, sabe, enquanto eu estou aí, irmão, sabe, enquanto eu consigo enxergar, enquanto eu consigo falar, enquanto eu consigo andar, cara, eu vou buscar a presença do Senhor. Então a gente tem que buscar essa ousadia de, né, já que a gente já está na presença do Senhor, o Senhor nos chamou, a gente escutou, né, obedeceu, está querendo servir, irmão, sabe, a gente tem que ousar. Às vezes falou algo que, né, está na palavra, irmão, mas que é algo que, toda vez que eu lembro desse texto, eu lembro da voz dela, né? Ou foi o pastor, mas acho que foi isso, sim. Estou ficando maluco, mas ainda lembro das coisas, sabe? Como crerão, se não há quem pregue, né? Se hoje eu creio no Senhor, é porque alguém pregou para mim, sabe? E a gente vai alcançar as outras pessoas assim também. Mas se a gente não fala nada, se a gente não abre a nossa boca, como que crerão no Senhor? Né? E não tão somente falar, irmão, mas viver e as pessoas olharem para a nossa vida e enxergarem que a gente pratica aquilo que a gente fala. Não adianta nada só a gente falar, né? A gente tem que viver e praticar, irmão. Então, e a nossa prática, né, a nossa vivência, né, vou falar o nosso testemunho de vida, ele é muito mais importante do que só a gente falar, sabe? Porque a gente vê que muitas coisas, né, vão acontecendo, e eu brinco sempre com isso, né? Cada um aqui tem uma experiência de vida, irmão, sabe? Eu acredito que hoje todo mundo pode se ajudar. Todo mundo que já passou por um momento que de repente, né, o outro irmão não está passando, mas você já conseguiu vencer, então a gente vai, né, se ajudando. Por isso que a palavra fala que a gente não pode ficar sozinho, né? Um ao outro, né, foi ajudando. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então a gente tem que ser trabalhado pelo Senhor de verdade, não sabe? A gente tem que se deixar ser moldado pelos parâmetros dele. A gente não pode achar que é tudo do nosso jeito, mano. Por isso que eu falei no começo, se a palavra não tem confrontado a gente, é porque tem algo errado conosco, sabe? A palavra tem que confrontar, irmão, sabe? A gente não é santo, a gente não é 100%, né, de nada.
sabe? Tudo que está na palavra, uma hora vai mexer em algo, sabe? E aí é que basta, né, a gente ir lá e consertar isso, né? Eu olho para mim e eu vejo que eu tenho, né, quando a gente vê o telefone carregando ali, né, eu só carreguei 1% daquilo que o Senhor tem planejado para mim, sabe? Mas eu não vou voltar para o 0% não, irmão, sabe? Olha para a sua vida, sabe? Eu tenho feito muito isso. Toda vez que eu penso e esses pensamentos vêm, mas rapidamente somem da minha mente. Toda vez que eu penso em parar da minha caminhada, eu olho para onde eu estava, sabe? Hoje, se eu falar para vocês, por isso que eu falo, às vezes eu olho para quem está pregando aqui e acha que está perfeito. Não está. E a gente tem que tomar cuidado com quem às vezes fala, com quem às vezes a gente quer se aconselhar, né? Com quem a gente às vezes fala as coisas. Por isso que eu falei, quando Jesus recebeu aquela notícia, eu acho que ele deve ter levado ficado triste ali, né, com a notícia que João Batista morreu. Ele foi se aconselhar com o pai. Sabe, hoje está tendo um festival eu nem sei o que é, na cidade aí. E, né, e o que eu tenho de receber de convite para ir de graça, e não sei o que, pô. Aí, ó. Ah, mas, irmão, do jeito que eu era louco, eu era funk, era rock, que tinha, ainda mais sendo de graça, irmão, tava dentro, né? Mas, cara, isso pra mim hoje não faz o mínimo sentido, né? Por isso que eu falo, a gente às vezes tem que fazer essa análise daquilo que a gente era, irmão, e por aquilo que a gente está vivendo hoje. Eu brinco que no dia que eu aceitei Jesus, era lá no outro prédio, lá em cima do Galístico, lá, tava tendo um outro festival também, né? E aí a gente foi andando, que era cedo, né? A gente saiu aqui do centro de Itaipava e foi andando, né? Tomando sorvete e tal, fomos andando, tava eu e o Thiago na época. Nem na presença do Senhor o Thiago tá mais. A gente foi andando, conversando, e isso que eu vi, irmãos, do que é andar na contramão do mundo. Tava todo mundo, né? A gente sabe que ali os ônibus paravam ali do lado ali, né? Esqueci o nome daquele lugar ali, no Horto, né? E a gente atravessando ali, gente conhecida pra caramba, chamando a gente pra ir, irmãos. E como eu falei, sempre tem um, irmão, com um ingresso de graça, um camarote de graça, um negócio de graça, né? E a gente indo e tal, conversando. Só nós dois, irmão, indo pra igreja e todo mundo indo pro show. Sabe, aquela multidão de gente indo pro show. Né? Chovendo, cheguei lá na igreja todo molhado, irmão, sabe? E quando foi feito o apelo lá, cara, eu não resisti, irmão. Sabe, é isso que a gente tem que entender, irmão, sabe? Vai ser muito mais fácil, né? E tudo vai cooperar, né? Vou usar esse texto da palavra, para que a gente se perca. Mas a palavra fala isso, irmãos, que o caminho que nos leva à salvação ele é estreito, sabe? A gente vai passar apertado, né? A gente vai passar por dificuldade, mas a gente vai ter essa recompensa no final, sabe? Vinde a mim, bendito de meu Pai, e possuir por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês desde o início, né? A palavra fala que só tem 2 caminhos, e tem um caminho largo, né? Que é o caminho das facilidades, onde tudo é 1000 maravilhas, né? Mas apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Qual é a frase que a gente quer ouvir, né? Quando a gente chegar diante do trono branco. O pastor fala do telão, irmão, acho que o telão vai ser maior do que esse aí, irmão. Rapaz, eu com 30 anos, irmão, 30 anos de pecado passando naquele telão, irmão. Sabe? Mas vai ter um arrependimento para cada pecado daquele que eu cometi, irmão. Sabe? E a gente tem que olhar para a nossa vida, irmão, sabe? E ver se a gente tem se arrependido daquilo que a gente tem cometido. Inclusive, como eu falei do negócio da ceia semana que vem, na ceia fala isso. Se eu não me engano, até na oferta fala isso, né? Que se a gente tiver alguma coisa para resolver, que a gente resolva primeiro antes de participar. Na ceia e na oferta ali, no dízimo ali. Então, participar do corpo do Senhor, irmão, sabe? Eu não estou falando só na ceia ali, não, irmão, porque a gente às vezes é bitolado e não, eu estou ceando, já aceitei Jesus, está tudo certo. Não. Quando a gente participa de um corpo, a gente entende que cada membro, cada célula, né, do corpo, ela tem uma função. Sabe? Se está doente, irmão, ou o remédio Jesus é injetado e essa célula é curada, ou a gente corta. Quando a gente vê quando gangrena em uma parte do membro de uma pessoa, o que tem que fazer se não tem mais jeito? Sabe? Não quer receber a cura que é Jesus, irmão. Então, a palavra fala isso, sabe? Se é melhor perder um olho, né? Entrar num reino e perder um olho, se te faz pecar, arranca. Entra num reino sem um olho, sem uma perna. Entra só o cotoco no reino, irmão, mas entra e larga aquilo que fica
te aprisionando aí nessa terra, as coisas desse mundo, de fora, né? Então a gente entende isso nessa noite, irmãos. E para a gente finalizar aqui, né? É isso, irmão, sabe? Jesus, ele está no nosso começo, né? Quando a gente nos chamou, antes da gente ser gerado, Jesus já estava lá, irmão, sabe? Antes da gente, né, de ser ali um fetozinho pequenininho, sabe? Jesus já sabia, né? Jesus já tinha escolhido, Jesus já tinha nos preparado, sabe? Eu acredito que se a gente chegou até aqui, irmão, não foi à toa. Não foi à toa, irmão. Fernando brinca aí que quando a igreja era lá em cima, né, ele morava no Grande Brasil, o som da igreja, o louvor da igreja alcançou ele lá. O Fernando é meio surdo, uma vez eu estou aqui conversando com ele e não escuta. Como é que o negócio ia atravessar quase 1 quilômetro para chegar no Fernando? Sabe? Mas a presença do Senhor também foi ali através das ondas sonoras, irmão. Sabe? O que ele ouviu foi a voz do Senhor, não foi o louvor, irmão. Sabe que eu te amo, né, Fernando? Eu brinco contigo, mas o cara lá em São Paulo, mano, me mandando negócio de Palmeiras, irmão. Sou Flamengo. Como é que pode, cara? Mas, ninguém percebeu. Mas, então as coisas do Senhor, elas funcionam assim, né? Sabe? A gente fala de coisa meio louca no reino, né? Pergunta pro Fernando se ele sabe explicar por que ele veio parar aqui, irmão. Sabe? Deus tinha planejado tudo, irmão. Eu tava conversando com a Rosângela ali agora antes do culto, sabe? Ah, não, foi o trabalho que me levou lá. Cara, São Paulo é o centro das oportunidades, né? O que mais tem oportunidade em São Paulo, o cara vai vir para Petrópolis, uma cidadezinha ovo, que não tem nada por conta de trabalho. O pastor precisava de ajuda, né? Por isso que ele deve expor, irmão, tá vendo? Mas, enfim, irmão, sabe? O cuidado de Deus é tão grande que Deus, ele é tipo um quebra-cabeça, sabe? As pecinhas ali no final a gente vai... O mundo acha que a imagem do Senhor é esse quadro que pintam eles. Não, irmão, a imagem do Senhor é que ele vai montar conosco, sabe? A gente vai ser moldados pelos padrões que Jesus quer que a gente seja moldado, sabe? Então, que a gente entenda que por qualquer dificuldade que a gente se levante contra a nossa vida, irmãos, a gente tem que ser movido por uma ordenança do Senhor. A gente tem que escutar a voz dele. A gente tem que obedecer, né? É falado muito isso aqui. É melhor obedecer do que sacrificar, sabe? O maior sacrifício que poderia ter sido feito, talvez o único sacrifício que poderia ter sido feito, foi o de Jesus. Foi o de Jesus. E olha que se tivesse continuado, mais uma brincadeira, né? Tivesse continuado esse negócio de sacrifício igual o pessoal fazia antes aí, a gente tava enrolado, porque agora é bezerro clonado, é não sei o quê. A gente tava enrolado, a gente não ia nem saber qual que era o perfeito, né? Mas o cordeiro perfeito, aquele sem mácula, ele morreu por nós. Sabe, o maior sacrifício que poderia ter sido feito foi o que ele fez. Então a gente não tem que sacrificar mais nada, irmão. A gente só tem que obedecer a voz dele, né? Acho que chega de sacrificar, irmão. Chega, né? Então a gente entende que a gente tem que se mover através de uma ordenança, a gente tem que obedecer a voz do Espírito Santo, a gente tem que seguir o único caminho, né? Só existe um caminho para a gente chegar a Deus, que é Jesus, né? A gente tem que ser obstinado, sabe? A gente não pode desistir, irmão, sabe? A gente não pode lançar fora, cara, tudo que Jesus já tem feito por nós, irmão. Sabe? Eu garanto para vocês, não vale a pena, irmão. Não vale a pena abrir mão de tudo que já foi feito, irmão. Não vale a pena, né? E a gente já conhece, né? A gente já sabe que a gente tem uma chegada, irmão. Isso é como se fosse uma corrida, sabe? A gente já está nos dias finais, sabe? Todos os sinais já têm sido mostrados para nós que a vinda do Senhor está próxima. É como se a gente olhasse, né, e de longe a gente vê aquela, né, linha de chegada lá, finish. Falta só mais um pouquinho, irmão. Só mais um, por mais que a gente às vezes esteja cansado, né? Esses corredores de maratona, eu acredito ver que os caras chegam lá e se jogam no chão, irmão, né? Uns dias eu andei dando uma corrida, irmão, que arrependimento. Sabe, melhor comprar uma esteira, irmão, que se tu se cansar, pelo menos tá dentro de casa. Porque a volta é triste quando a gente tá com a perna doendo, sabe? Mas no reino não tem volta, irmão. A gente só vai pra frente, a gente só vai em direção a Deus, irmão, na eternidade, né? Então a gente já tem o nosso foco, irmão, sabe? Que a gente consiga, e a gente consegue imaginar como é esse lugar, irmão, sabe? Eu acho que uma das chaves que a gente tem que usar, e eu tenho usado muito na minha vida, primeiro é saber que Deus está nos vendo em todos os momentos, em todos os lugares, né?
Então, quando a gente vai pecar, a gente tem que... Eu sou maluco, irmão, tô ficando doido. Às vezes eu olho assim, sozinho, assim, para ver, né? Se Deus está aqui do meu lado. Se Deus está, não. Ele está do meu lado. Jesus está do meu lado. Está olhando o que eu estou fazendo todo dia, né? Esse dia eu estava vendo, tem um pastor meio doidão aí que está na internet, um barbudo, careca, com a cabeça cheia de tatuagens aí. Depois, se alguém lembrar o nome dele, procura. Anderson, o pastor Anderson. Esse cara, ele é meio louco, irmão. Mas ele fala uns negócios que confrontam a gente, irmão. Sabe? Às vezes a gente olha para a aparência, irmão. O próprio Jesus, ele não tinha nada. A Bíblia fala que ele não tinha nada fisicamente que fosse algo que chamasse atenção, irmão. Ele era como a raiz de uma terra seca. Mas quando ele abria sua boca, irmão, cara, o cara mais lindo do mundo. É isso, irmão. Sabe, a gente olha para as pessoas às vezes, irmãos, e para mim mesmo, careca, todo queimado de sol aqui, porque ficou no sol o dia inteiro. Cara, eu não tô nem não, irmão. Eu me importo com aquilo que Deus tem pensado de mim. Sabe, Deus, ele não olha para o nosso exterior, ele olha para o nosso interior, para aquilo que tem acontecido no nosso coração, irmão. Né? Então, para a gente encerrar, sabe, irmão, Jesus, ele está no nosso começo, sabe, Jesus, ele nos chamou, a gente ouviu a voz dele. Jesus, ele está, por mais que não pareça, no nosso hoje, sabe, por mais que está tudo dando errado, Jesus, ele está ali. Jesus está ali, ele está no nosso presente, né? E quando a gente passar por toda essa tempestade, sabe, a gente às vezes brinca que deserto não é lugar para morar, deserto é lugar só para a gente passar, né? Então a gente tem que passar por esse momento, tem que passar, irmão. Tem que passar e vai passar em nome de Jesus, irmão. Sabe, é só uma fase, só uma fase. Se a gente for ver na nossa vida, hoje a gente dá risada de muita coisa que a gente já viveu, mas que naquele momento parecia ser o mundo se acabando. Sabe, eu não vou desanimar mais não, irmão, sabe? A próxima dificuldade vai ser maior do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, irmão, sabe? Jesus, ele está conosco também. Então ele está conosco no nosso futuro também, irmão. Sabe? Para que a gente viva coisas que a gente nunca imaginou, irmão. Será que Pedro ali, os discípulos, imaginaram que um dia ele ia andar sobre as águas? Ah, mas vai ter aqueles caras que vai falar, não, mas o cara afundou logo em seguida. Mas o cara andou, irmão. O cara andou, às vezes vão ter gente que vai querer diminuir, sabe? As maravilhas que a gente está vivendo. Mas, sabe, o milagre que tem sido feito na nossa vida todos os dias, irmão, sabe, cara, eu sempre falo isso, cara. Se a gente pudesse saber, se a gente soubesse, né, o quanto de livramento a gente recebeu hoje, irmão, quantas vezes a gente, né, poderia ter morrido, dado um piripaque nesse dia. Eu fui beber água rápido, irmão, rapaz, deu um negócio aqui que eu achei que eu ia partir, irmão. Eu só não falei, Senhor, me leva porque eu quero viver, irmão, sabe? Tem muita coisa que eu quero fazer aqui, irmão. Pastor, rapaz, tá com uma sede, a água aqui até vapor. Tô até bebendo pouca água, mano. Mas bebe devagar, irmão, não bebe rápido, mano. Que às vezes a gente pode tomar um susto aí, sabe? Mas, sabe, podia ter dado um piripaque comigo ali, eu sozinho, cara, não tinha ninguém, nada. Deu um piripaque, irmão, comecei a suar, falei, e agora que o Bruninho vai, cara? Mas não aconteceu nada, graças a Deus, irmão, sabe? Mas poderia ter acontecido, poderia ter morrido, irmão, sabe? E aí tudo que eu planejei pra mim, nem chegou perto, sabe? Nem chegou perto. Mas o que mais importante é a minha alma. Como é que estava a minha alma? Se hoje pedirem a tua alma, o que tu vai apresentar pro Senhor? Sabe, tolo. Isso aconteceu num momento onde esse camarada, ele estava com os silos tudo cheio, sabe? Já fiz tudo. Sou o cara, né? Mas aí o Senhor fala com ele, e hoje, se pedirem a tua alma? Aí já era. Se Jesus pedir, irmão, já era. Não tem segunda chance. E para quem vai ser a nossa alma? Sabe? Que a gente, nessa noite, a gente entenda, saia daqui, né, com o entendimento de que a nossa alma tem que estar preparada para o grande dia, irmão. Quando que vai ser? Eu não sei, só Jesus sabe. Mas pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. E a gente tem que estar preparado. Amém? Que a gente entenda que, independente da dificuldade que a gente esteja passando, o Senhor é conosco e a gente vai sair vitorioso disso. Amém?
gente lembra de coisas assim quando a gente está ouvindo alguém pregar. Por isso que eu gosto de dar oportunidade para as pessoas pregarem, porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente de uma forma totalmente diferente se eu fosse pregar, né? Não tem aquela coisa, se eu estivesse pregando. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco de diversas formas diferentes. Graças a Deus ele é vivo. E ele está vivo nesse lugar aqui. Ele está te observando. Agora eu te pergunto, será que isso é bom para você ou se é ruim? Porque ele está observando a cada um de nós e ele observa com um raio-x. Ele vai até onde o homem não consegue entrar. E aí o versículo que o Senhor me fez lembrar, está em Salmo 116, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que você está dando ao Senhor? Para pensar aí na sua vida, até hoje, até o dia de hoje, quantos benefícios que você recebeu de Deus até hoje? Você está vivo? Sim ou não? Só os vivos, hein? Só de você estar respirando já é um benefício. Significa que ele tem projetos para a sua vida ainda. Ele tem propósito ainda na sua vida. Lembre aí de outros benefícios que Deus fez por você. E aí eu estava sentado ali, estava ali ouvindo, e o Senhor foi me lembrando das coisas que aconteceram comigo. Eu já era para ter morrido com 26 anos. Hoje eu estou com 50. Então, tem 24 anos que eu estou no lucro. O que eu posso dar ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito a mim? O que você pode dar, irmão? E aí Davi, ele escreve algo que é tremendo, diz assim: eu tomarei o cálice da salvação. Eu vou invocar o nome do Senhor. Mas quem é que tem crédito para fazer um negócio desse, irmão? Quem tem ousadia necessária para entrar no Santo dos Santos e tomar do cálice da salvação com o Senhor? Quem tem crédito suficiente com Ele para invocar o nome do Senhor e Ele te ouvir? Sabe quem tem crédito? Quanto mais eu entrego ao Senhor da minha vida, mais crédito o Senhor vai computando para mim lá em cima. Quanto mais você entrega, mais Deus te dá. Quanto menos você entrega, menos você tem de Deus. Quanto mais importância eu dou ao Senhor, mais Ele me dá importância. Quanto mais eu avalio o que é importante para mim, a amizade com Deus ou a amizade com o mundo? Qual é mais importante, irmão? Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Essa avaliação precisa ser feita o mais rápido possível, porque a sua vida está correndo risco. É a sua alma que está sendo alvo. Sabe aquele alvo vermelhinho assim? Está no teu peito aí. Você é o alvo. E como que eu me livro dessa seta? Como que eu me livro da investida? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Sabe, irmãos, às vezes a gente vem para a casa do Senhor pensando em todas as outras coisas que a gente tem que fazer. Pensando em tudo que acontece fora da igreja, mas aqui dentro, vou te falar uma coisa, não é lugar de você pensar em mais nada, senão na presença daquele que vai te livrar do alvo.
Tem um alvo no seu peito. Você vai definir se você vai continuar com esse alvo no seu peito ou não. Tem alguém assim, ó, um sniper. Sabe o que é sniper? É um atirador de elite, apontando um rifle para você. Ô pastor, o senhor está dizendo gente boa, né? Não, irmãos, é verdade. O inimigo da nossa alma, ele está apontando uma arma para nós. E ele só não atirou ainda porque tem alguém na frente dele. Tem alguém tampando a visão dele. Sabe como é que é? E esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O que eu vou dar a ele por estar me salvando? Outro dia, não sei se eu estava conversando com a pastora, acho que era. E eu falei assim, acho que eu estou chegando no mesmo nível, assim, no mesmo nível não, o mesmo entendimento de Paulo. Quando Paulo dizia assim, hoje para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Você já chegou nessa conclusão? Acho que só chega numa conclusão dessa quem não tem mais nada de valor no seu coração além de Jesus. Quem é mais precioso para você? Eu valorizo muito a minha vida, sabe, pastor? Eu quero viver. Então viva. Eis que coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Mas eu te aconselho a escolher o caminho do bem, para que você viva. Só existe vida de verdade quando você está no caminho do Senhor. Sabe o que é mais difícil para os pastores? É quando você vê as ovelhas ouvindo palavras que não vão levar nenhuma edificação para a vida dela. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje em dia, o inimigo das nossas almas está fazendo de tudo para que você não consiga identificar o que tem valor realmente. Você consegue identificar o que tem preço, mas o que tem valor está difícil. E se você não consegue identificar o que tem valor, você jamais vai saber responder essa pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se você não entender que Deus é o que te dá a vida, é o que não te deixou morrer hoje, é o que te trouxe a esse lugar para você ouvir essa palavra. Deus te trouxe a esse lugar para te dar mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de pensar o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Deus é um Deus de chances. Esses dias morreu uma pessoa muito conhecida em Petrópolis. 55 anos. Eu estou com 55 anos. Essa pessoa, há uns 2, 3 anos atrás, nós tínhamos um amigo em comum. E esse amigo em comum vinha muito na igreja, ia lá na igreja. E ele recebeu uma bênção, mas ele era de outra igreja, amém? Né? Nós trabalhamos para o reino. Nós não trabalhamos para a igreja, trabalhamos para o reino. E ele foi lá, foi abençoado, e ele comentou com essa pessoa, que faleceu há poucos dias. Rapaz, eu recebi uma bênção com fulano de tal. Falou meu nome para ele. Aí ele disse assim: eu conheço ele.
Diz para ele que eu vou procurá-lo. Porque eu estou com um problema na minha perna que eu não consigo me curar. E eu preciso de alguém que ore por mim. Eu te pergunto, ele veio? Ele sabia que ele ia morrer há poucos dias? Você sabe quantas horas de vida você tem? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Entregue ao Senhor aquilo que você precisa entregar enquanto ainda há tempo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Mas se você estiver em Cristo Jesus, sendo movido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que você não vai perder mais tempo com tanta bobagem. Porque não vai existir nada mais tão valoroso na sua vida do que ter a pérola de grande valor chamada Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor de verdade, irmão. Para de perder tempo. Deve ter a vida eterna, mas você precisa entender que Deus requer de nós uma entrega. Qual é a entrega? Eu vivo para Jesus. Você foi criado para ser filho de Deus. O mundo está querendo que você não seja filho de Deus. E Deus está perguntando para nós, o que você tem feito? Para cada um de nós, não é só para a Rosa não, é para cada um de nós. O que você tem feito? Será que vir aqui num culto de domingo só serve? Será que você vir aqui ouvir uma palavra serve? Pergunte para o Espírito Santo se ele vai aceitar a sua oferta. A vida com Cristo não se resume em vir só num dia de culto na igreja, irmãos. A vida com Cristo é todos os dias, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E se eu realmente não estiver firmado na rocha que é Cristo, pode ser que amanhã um dia perguntem para mim e digam para mim, louco, você achou que estava fazendo algo para mim, mas na verdade se te pedirem a tua alma hoje, o que vai ser da tua alma e para quem você será? Preste atenção nisso, pense nisso. Servir a Deus não é só vir à igreja, e muito menos ficar só ouvindo uma palavra. Servir a Deus é andar o tempo todo em Deus. Deus requer muito mais de nós, irmãos. Louco é aquele que acha que só isso está bastando para Deus. Que darei eu ao Senhor? E Ele vai dizer, eu vou tomar o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou pagar os meus votos ao Senhor, diz Ele, na presença de todo o seu povo. Se Ele está dizendo assim, eu vou pagar os meus votos diante do Senhor, significa que existia uma dívida. Qual é a dívida que eu tenho com Deus? No mínimo, de gratidão. É o mínimo. É o mínimo. E ele vai dizer algo assim tremendo no versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. No dia da morte do Lucas, foi esse versículo que Deus me deu. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Deus estava falando de morte física? Não. Ele estava falando de morte espiritual para o mundo. Eu vou morrer para as coisas do mundo e vou viver para Deus. Ah, mas pastor, eu preciso pagar minhas contas. Sim, eu preciso também pagar minhas contas. Todo mundo precisa pagar suas contas. Mas se você não entender que Deus é o provedor da sua vida, você vai pagar as suas contas e vai sair da presença de Deus. Deus não quer isso. Deus quer mais de nós. Fique com essa pergunta na sua mente. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu espero que você tenha um mínimo de curiosidade de perguntar ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu posso te dar?
qual é o teu desejo com a minha vida? Porque tem tanta gente andando errante aí no mundo, irmão. Andando de uma forma tão errada. E a intenção do maligno é exatamente essa, você ser confundido na sua mente. Volto a dizer, nós estamos estudando todo domingo pela manhã sobre as batalhas na mente, as batalhas na igreja e as batalhas nas regiões celestiais. Vem quem quer aprender. Vem quem quer discernir como eu vou lidar com essas coisas. Até para que você entenda o que você pode dar ao Senhor. Se você não conhecer a sua palavra, você nunca vai saber o que você precisa entregar a Deus. E às vezes a gente acha que está entregando muita coisa para o Senhor e não está entregando absolutamente nada para Deus. Fique com essa pulguinha atrás da sua orelha nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas. E ela consegue discernir tudo aquilo que se passa dentro de nós. Então, para onde eu irei, Senhor? Para onde eu fugirei da tua face? Não há como fugir da tua presença, não há como te enganar. Por isso, Senhor, então, em nome de Jesus, nos convence, Espírito Santo, dos nossos pecados. E nos faz entender que existe, Senhor, algo a mais para nós. Algo que não é deste mundo, mas que vem do teu trono, é sobrenatural. Continua, Senhor, transformando as nossas vidas na nossa mente, Pai. Para que, Senhor, um dia nós possamos descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade para Ti, Senhor. Não deixa a gente se contentar, Senhor, com pouco. Não deixa a gente achar que está tudo bem só vindo à igreja, Senhor. Mas nos mostra, Senhor, como sermos verdadeiros discípulos de Cristo neste lugar. Nos mostra, Senhor, como sermos como Jesus. Nos ensina, Senhor, a andar como Jesus andou, a falar como Jesus falou, a agir como Jesus agiu. E, Senhor, arranca de nós todo o nosso eu. Senhor, anula isso. E faz viver dentro de nós o Teu Santo Espírito, Pai. Nos faz andar em novidade de vida, e a novidade de vida chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Senhor, que a Tua igreja nesse lugar seja guardada debaixo das Tuas mãos, Senhor. Não permita que Satanás nem as suas aves de rapina roubem, Senhor, a bênção que Tu tem para nós, Pai. Mas que em nome de Jesus, cada um que está aqui nessa noite, cada um que vai participar do seminário, Senhor, da cura interior, que eles sejam guardados e resguardados, Senhor, debaixo do sangue do Teu Filho Jesus, e nós repreendemos e paralisamos toda ação do maligno, que tenta arrebatar, Senhor, aquilo que Deus está tentando fazer nessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, todos aqueles que deram o Seu nome, que essa atitude que eles tiveram, Senhor, seja marcada aí no mundo espiritual, Senhor, tanto no mundo do bem quanto do mal, que eles possam enxergar isso, essa atitude que essa pessoa teve, Senhor, e que Tu designe, Senhor, anjos de grandeza maior para estarem guardando a vida dessas pessoas, Senhor, e que elas possam ter um encontro verdadeiro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus.
Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Abre a nossa mente para que nós possamos entender a tua verdadeira palavra, Senhor, genuína, Senhor. Que ela seja o nosso alimento, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a ficar de pé junto contigo na nossa caminhada, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada um de nós. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Nós estamos recebendo a visita da Karine, não é isso? Filha do Gilmar. Tudo bem? Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Como é que são o nome dos? Pedro e Alice. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.